Boa noite, galera da live. Nós estamos aqui para continuar os nossos estudos sobre o Espírito Santo. Nós já vimos quem ele é, nós já vimos o que ele faz, ou seja, quais as funções dele. E hoje nós vamos tratar dele como sendo o penhor da nossa salvação, ou seja, um dos melhores presentes que Deus podia dar para o seu povo, para nós. Eu vou usar como texto base a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 11. Diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia que nós estamos salvos. Ele é a garantia que um dia nós estaremos com Cristo, pois é Ele que vai nos conduzir no arrebatamento, para nos encontrarmos com o nosso noivo. Então, tratando dessa temática, eu separei alguns subtemas, alguns tópicos para tratarmos nessa noite, nesse estudo, tá certo? Então, a princípio, nós vamos mostrar um pouco a respeito das promessas feitas para nós em relação ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Como está escrito lá em Isaías 44:3, Ezequiel 36, nos versículos 26 e 27, Joel 2, versículos 28 e 29, João 14, 16 e 17, Lucas 24:46 e Atos 1:8. O Espírito Santo ele foi prometido desde a antiguidade pelos profetas, como a gente acabou de ver algumas referências. Ele foi prometido como sendo aquele que iria nos encher. O Senhor Deus dizia na época: E eis que chegará o tempo que eu derramarei do meu Espírito sobre vós, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, serão manifestos os dons, o fruto, como nós vimos nos estudos passados. Então, o Espírito Santo ele não aparece do nada. Ele está ao longo de toda a palavra de Deus, orquestrando tudo o que está acontecendo. Ele se manifestou no Antigo Testamento. Ele foi prometido sem restrição para essa nova dispensação, que é a que nós vivemos, a dispensação da graça. E hoje, ele é o penhor da nossa salvação. Esse cumprimento dessas promessas de Deus no Antigo Testamento e de Jesus no Novo Testamento, como nós lemos em João, Lucas e em Atos, se cumpriu no dia de Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, como todos conhecem a história, que surgiu um som veemente, como de um vento impetuoso, e o Espírito Santo encheu todo o cenáculo, e todos que estavam lá foram batizados e foram vistos línguas como de fogo sendo repartidas sobre ele e descendo neles. E a partir dali, o Evangelho começou a ser pregado, primeiro lá em Jerusalém e depois em todo o mundo. Mas, para que nós tenhamos essa promessa materializada em nossas vidas, nós precisamos entender como desenvolver relacionamento com Ele. Eu separei alguns textos interessantes para que todos nós percebamos a importância disso. Então, como nós podemos desenvolver um relacionamento com Ele? Primeiro, nascendo dele e aceitando a Cristo. Pois, ao aceitarmos a Cristo, nós nascemos nele, dele, para Deus. Amém? Como referência, a gente pode usar aqui o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 5 ao 8, onde, enquanto Jesus está ali falando com Nicodemos, ele diz que é necessário nascer de novo, nascer do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito, esse é guiado por Deus, como está lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 16, dizendo que se somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, para desenvolver relacionamento com Ele, com o Espírito Santo, é necessário nascer dele, ao aceitarmos a Cristo, tá certo? Não basta só dizer eu aceito a Jesus, é necessário conhecer, é necessário se aprofundar. Pois, a partir do desenvolvimento dessa comunhão, nós vamos ouvir a sua voz e ser guiados por Ele. Como nos é orientado lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 7 ao 9, e lá em Apocalipse 2, versículo 7. Nós não podemos endurecer os nossos corações como fez
o povo de Israel no Egito e precisamos ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, como está lá em Apocalipse. Por isso, é importantíssimo nós desenvolvermos a comunhão com Ele. O que é comungar? O que é comunhar? É conviver, é se relacionar, como também nós nos embasamos na bênção apostólica que sempre vemos na igreja, que está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Então precisamos ter comunhão com Ele, precisamos desenvolver relacionamento com Ele e assim colhermos os frutos do Senhor, ganharmos os dons, criarmos intimidade, ouvirmos a voz dele. Por quê? Por quê, gente? Porque assim como Jesus foi cheio do Espírito e se guiou por ele, nós precisamos ser imitadores dele. Eu separei um último tema, um último subtópico, que é o seguinte: o Espírito Santo, ele estava em Cristo, como ele quer estar em nós. E as referências para isso estão lá em Isaías 11, do 1 ao 3, e em 1 Pedro 4,14, onde diz que o Espírito Santo encheu a Cristo de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para que ele pudesse orquestrar tudo que ele orquestrou aqui na terra, para que ele pudesse executar tudo que ele executou aqui na terra. E dessa mesma forma, nós precisamos ser cheios do Espírito de sabedoria e de discernimento. E por fim, lá em Isaías 61 e 2, e em Lucas 4, 18 e 19, fala que o Espírito Santo desceu sobre o nosso Messias para trazer o ano aceitável do Senhor, para trazer remissão de pecados, para trazer redenção às nossas vidas. Como nós podemos ver nesse estudo, gente, comunhão com o Espírito Santo é necessário. É necessário nascer de novo, é necessário nascer do Espírito. Portanto, estejamos juntos nessa caminhada de vida, juntos em direção ao Senhor, adorarmos, conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Ele. E isso só é possível através de um desenvolvimento de relacionamento com o Espírito Santo, pois como nós vimos no começo, é o título desse estudo, Ele é o penhor da nossa herança, Ele é o penhor da nossa salvação. Portanto, permaneça conosco, esteja conosco no culto da live, na nossa EBD, que estaremos aprofundando essa temática. Não percam, estejam juntos, compartilhem essa ideia, chamem seus amigos, chamem as pessoas dos seus PGs, chamem os seus familiares, chamem a todos. Precisamos estar juntos nessa caminhada. Que Deus abençoe a todos. Nos encontramos no culto da live, na EBD, nos encontramos sempre na presença do Senhor, na casa dele. Um abraço, galera. Qualquer coisa estamos à disposição. Valeu!